Palavra de Deus, gente. Vamos nos alimentar da palavra. A palavra de Deus é o pão de cada dia. Quando você estiver acordado na madrugada, que você estiver sem sono, abre as escrituras sagradas. Aí você vai dizer, irmã, eu não entendo. Por que você não entende? A tua Bíblia é em inglês, é? A tua Bíblia, a tradução dela é estrangeira? Então, sinto muito, você entende sim. Você entende. Porque a Bíblia, a minha Bíblia é na linguagem que eu entendo, né? Brasileira, português. Então as pessoas ficam dizendo assim, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Como? A tua Bíblia de língua estrangeira que tu não entende? Então, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia ela é tradução na linguagem que nós entendemos. Se você estudar a Bíblia, ela fala isso. O que falta é você procurar estudar, examinar, você ler, você pesquisar, né? Mas não tem desculpa não para nós, gente. Você acha que naquele grande dia você vai dizer para Deus assim, Senhor, eu fiz tudo errado porque eu não entendi a tua palavra. Aí o Senhor vai dizer, entendeu sim, porque você tinha uma Bíblia na linguagem que você podia entender. Deus aumente a nossa fé, nos ensine e nos dê a vitória. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Vamos para a palavra que está em Lucas capítulo 11. Vamos alimentar a nossa fé. Vamos aumentar a nossa fé para que alcance aqui a resposta da tua oração. A oração do Pai Nosso, Lucas capítulo 11. E aconteceu o quê? Estando ele a orar no certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Gente, Jesus, ele estava orando. Jesus, o Filho de Deus, perfeito, cheio de Deus, né? Deus estava com o Filho estava com o Pai. E Jesus, mesmo ele sendo a palavra, sendo o verbo, ele orava. Então Jesus, ele estava orando, ele tinha orado num certo lugar. Ele estava separado, né? Gente, vocês aqui tem esse trabalho de oração, né? Mas esse trabalho de oração, ele é para que você entenda que você tem que ter essa vida de oração que Jesus teve. Você se separa num lugar sozinho, sozinha, vai para um monte, vai pro secreto do teu quarto, não quer acordar a tua esposa, vai para a cozinha, vai para a sala, vai para qualquer lugar que fique só você e Deus e ora particular. Então Jesus, ele tinha sempre esse momento dele de orar sozinho, só ele e o Pai. O que é uma oração, gente? É uma conversa com Deus. Então, muitas das vezes, vocês têm prática de pedir oração, mas não de orar a Deus. De ter uma vida de oração. Você tem que orar pelo menos 3 vezes ao dia, sozinho. Tira teu momento, ora quando acordar. Vai trabalhar, ora no horário do teu almoço, né? Não precisa ser uma oração longa, não precisa. Ora quando você, antes de você ir dormir. Ora quando tu acordar, agradece a Deus. Se você trabalha às 5 horas da manhã, desperta o relógio para acordar às 4. Olha aí, eu trabalho às 4 da manhã na live e eu acordo às 3 da manhã. Aí eu tenho que orar antes de começar a live. E o que você faz? Ora antes de trabalho. Senhor, abençoa meu dia. Senhor, me aumenta a minha fé. Senhor, me livra. Senhor, esteja comigo nesse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor aqui tem me ajudado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado saúde, tem me dado sustento. Faz a tua oração do dia, começa orando. Começa orando. Se você não dorme à noite, vai orar. De repente vai vir teu sono. Agora você não tá lá acordado. Vai para os filmes, né? Você vai conversar com os outros.
você vai despertar mais e mais a tua mente. Aí o sono não vem, porque você está lá conversando, você está lá vendo um filme, você está lá com a tua mente ligada, atenta, não descansada, né? Ativa. Mas quando você vai orar, quando pensar que não, você está com sono, você está leve. O Senhor tira a tua preocupação que você estava, o Senhor te toca, o Senhor te renova. Na tua oração, gente, na tua oração secreta, pede para Deus te renovar. Fala para Deus, Senhor, eu estou cansada, eu preciso ser renovada. Senhor, eu estou enferma, eu preciso ser curada. Senhor, eu estou triste, eu preciso ser consolado pelo Senhor. Você tem que aprender a orar. A palavra de Deus nos ensina a orar, gente. Como a palavra de Deus diz que nós não recebemos porque pedimos mal. Muitas das vezes você está orando e não sabe pedir. Você não recebe, entendeu? Porque não sabe pedir. E a palavra de Deus nos ensina. E o Pai Nosso aqui, ele veio para isso, para nos ensinar a orar. Os discípulos pediram para Jesus, nos ensina a orar, porque João ensinou a orar os discípulos dele. Você sabe que João veio na frente de Jesus para levar o evangelho, para preparar o caminho, né? Então, João ensinava os discípulos a orar, que nem eu estou fazendo aqui. Eu estou dizendo, ensinando vocês a orar. Tá entendendo? Como é que vocês devem orar? Através da palavra de Deus. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor nos dá o pão de cada dia. Então você está orando pela palavra. Senhor, a tua palavra diz que na minha fraqueza o Senhor aperfeiçoou o teu poder. Então você está orando pela palavra. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor guarda a minha entrada e guarda a minha saída. Estamos aprendendo a orar pela palavra? Senhor, a tua palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então você está orando pela palavra. Mas você só vai orar pela palavra se você conhecer a palavra. Se você conhecer as Escrituras Sagradas. Se você estudar a Bíblia, se você guardar a palavra de Deus no coração, você vai orar pela palavra. Na palavra, entendeu? Na palavra. Você vai dizer para o Senhor: Senhor, tua palavra diz que eu tenho que confiar no Senhor, que aqueles que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala. A tua palavra diz, Senhor, que tu leva o meu fardo pesado e tu me dás o teu fardo leve. Temos que orar pela palavra. A tua palavra diz, Senhor, que não há encantamento contra a minha vida. Que não há... Então, você que tem medo de macumbaria, de feitiçaria, você tem que orar na palavra, mas você nem sabe, às vezes, que a palavra de Deus está dizendo isso. Então, gente, não tem como ter uma boa oração se você não tem a palavra de Deus guardada no teu coração. Tá entendendo? Por isso que o Jesus estava aqui ensinando os discípulos como orar. E então, se você quer aprender a orar, a oração do Pai Nosso te ensina e me ensina. Nós temos que orar como o Senhor Jesus nos ensinou, pela palavra. E a palavra diz que nós não recebemos, porque não sabemos pedir. E a gente tem que saber pedir. Quando o teu filho quer alguma coisa, ele tem que saber pedir de você, na verdade. O que o teu filho trama logo? Eu tenho que saber como falar com a mamãe, com o papai, porque eu quero aquilo que eu vou pedir. Com Deus não é diferente. Nós temos que saber pedir do Pai para poder recebermos aquilo que estamos pedindo dele. Às vezes você ainda não recebeu porque não sabe pedir do teu Pai, não sabe pedir de Deus. Tá entendendo, gente? Que às vezes você tá dizendo: ai, eu oro, ainda não chegou minha vitória, ainda não chegou a minha resposta. Às vezes você diz que Deus nem te ouve. Ele ouve sim. Ele ouve a oração verdadeira, ele ouve a oração mentirosa, ele ouve muito bem todas as coisas. Você que não está sabendo pedir. E aí você não recebe a tua oração. Então, nós temos que aprender a saber pedir, a saber orar. E a palavra de Deus nos ensina a orar.
a pedir. A palavra de Deus nos ensina a se apresentar a Deus. Não é de qualquer jeito. A palavra de Deus nos ensina, gente, como nós devemos nos apresentar a Deus para receber a nossa resposta de oração. Vamos lá? E ele diz aqui, ó. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse, agora ele vai ensinar aos discípulos: quando orardes, dizei, Pai nosso, Pai nosso. A gente tem que entender que nós temos um Pai superior ao Pai da Terra, né? Talvez você tenha seu pai na Terra. Eu não tenho mais meu pai na Terra, mas eu tenho um Pai no céu, né? Por isso que ele é o Pai dos órfãos. Os órfãos ficam órfãos do Pai aqui na Terra, mas no céu nós temos o nosso Pai. Então ele diz, quando orar de dizer, Pai nosso que estás no céu, mais altura, é maior do que você, é maior do que eu, é maior do que tudo, do que todos. Está no céu, é poderoso, está no céu, é aquele que pode nos abençoar, está acima dos teus problemas, está acima dos meus problemas, está acima das nossas fraquezas, está acima das nossas dificuldades. E ele está ensinando aqui a orar. E ele disse, quando orar, de dizer, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você tem que ter o entendimento que Deus é santo. Você tem que ter o entendimento que você está se apresentando perante ao Santo, perante ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Você tem que ter o entendimento que você está se apresentando a uma autoridade. Deus é uma autoridade. Às vezes você trata Deus como seu amiguinho de noitada. Às vezes você trata Deus sem reverência. Às vezes você trata Deus como ele não fosse santo, né? Às vezes você trata Deus de cara. Tem gente que chama Deus de cara, né? Ei, cara. Pelo amor de Deus. Você acha que Deus vai responder a tua oração? Você pode ter o teu vocabulário, mas quando você for orar, você tem que reconhecer quem é Deus. Ele é autoridade, ele é Senhor, ele é santo, ele é soberano. Soberano. Ele é para ser tratado com temor, com respeito, com reverência. Quando o militar chega perto de você, uma autoridade dessas, que ela chega perto de você, como é que você trata? Você trata com respeito, com reverência. E assim é Deus. Às vezes você trata o teu chefe com reverência, com autoridade. Você trata as autoridades com reverência, com respeito, que é assim que devemos tratar. Mas quando é com Deus, você trata ele de qualquer jeito. Você fala com ele de qualquer jeito, como se ele não fosse uma autoridade, como ele não fosse uma reverência, como ele não fosse santo. Você está entendendo? Mas você quer tuas orações pedidas. Você quer tuas orações respostas. Não entendemos? Temos que aprender a orar, gente. Temos que aprender a orar. Quando orar de dizer, Pai nosso que estás no céu, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha aí, antes de nós pedirmos para Deus fazer a nossa vontade, a gente tem que pedir para que a vontade dele seja feita. E é uma coisa que a gente erra muito nas nossas orações, porque a maioria das pessoas chegam com Deus para que ele faça suas vontades e não para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Presta atenção aí como você ora. Se você chega com Deus e diz, Senhor,
Faz a tua vontade na minha vida, porque eu estou chorando, porque eu estou aflita, porque eu estou sofrendo, porque eu estou angustiada. Faz a tua vontade na minha vida, Senhor, porque a tua vontade de paz, a tua vontade é boa, a tua vontade de descanso, a tua vontade, Senhor, é de confiança em Ti, a Tua vontade é de calmaria. A vontade de Deus, ela é boa e perfeita para nossas vidas. Se nós vivemos aflições, problemas, dificuldade, é porque nós pedimos para que Deus faça a nossa vontade. Mas se nós orarmos como Jesus ensinou, Pai, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é maior, é melhor para nós. Os pensamentos de Deus, o que Deus tem preparado para você, o que Deus tem preparado para mim, é maior, é melhor. A vontade de Deus, às vezes você está pedindo aí, né, as tuas vontades, mas não é a vontade de Deus para a tua vida. Não é de paz para a tua vida. A vontade de Deus para a nossa vida, gente, é boa. É boa. A vontade de Deus para a nossa vida é boa, mas a gente não quer. A gente muitas das vezes só ora para Deus fazer a nossa vontade. Não é isso? Mas não ora para que Ele faça a vontade dEle na nossa vida. Eu sempre digo, a melhor coisa é a gente não pedir nada de Deus. Apenas orar. Senhor, faz a tua vontade. Porque a tua vontade de paz é boa, é perfeita. Não é verdade? Então, eu não preciso nem pedir nada. Apenas eu dizer para Deus, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Porque os meus pensamentos são maus, a minha vontade não é boa. O que eu te peço não é bom, mas o que tu tens para me dar é bom. O que tu tens para fazer em mim é bom. O que tu tens para trazer para mim é bom, é de paz. É de paz. É de edificação, é de estabilidade para a tua vida. Não é de perturbação, de preocupação. A gente vê tanta gente sem paz, a gente vê tanta gente perturbado, preocupado, a gente vê tanta gente aflitas. Por quê? Porque não sabe orar, porque não sabe pedir, porque não sabe se apresentar na presença de Deus. É por isso, gente. É por isso que o povo vive pedindo oração, porque vive pedindo para Deus fazer a vontade, as suas vontades e não a vontade dele. A vontade de Deus é perfeita, é boa. Jesus na terra, ele não vivia desesperado. Jesus na terra, ele não vivia pedindo para ninguém orar por ele. Me mostra na Bíblia onde foi que Jesus pediu para alguém orar por ele. Jesus, ele mesmo, se chegava ao Pai, orava ao Pai, conversava com o Pai, pedia para o Pai fazer a vontade na vida dele. Quando Jesus, a última das orações dele, uma das últimas, né? Porque ainda teve mais. Ele disse, Pai, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Seja feita. Então, aquele sofrimento de Jesus, aquilo que ele passou, era bom. Por que era bom? Porque daria a nossa salvação. Porque ele iria dar a vida por mim e por você, gente. Aos olhos de Jesus, ele disse para o Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não, faça a tua vontade. E foi feita a vontade de Deus. Qual foi a vontade de Deus? Jesus ser crucificado, passou pela crucificação para que eu e você fosse salvo. Naquele momento ele pagou pelos pecados meu e seu. Naquele momento ele estava recebendo o cálice da ira de Deus. Você sabia disso? Que Jesus naquele momento estava recebendo. Lembra lá que ele orou? Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não seja feita a tua vontade. Então ali era a ira de Deus sobre o pecado. E Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. E ele ressuscitou ao terceiro dia e nos deu o direito da salvação, o direito da vida eterna. Os teus pecados, os meus pecados foram pagos. Mas coloca no teu coração que você não tem que se corromper, que você não tem que viver no pecado. Gente, se nós olharmos para o que Jesus fez por nós, não era para nós ter vida de pecado. Os seres humanos vivem pedindo as bênçãos de Deus. Os seres humanos vivem pedindo as suas orações de Jesus, mas eles não valorizaram
o sacrifício de Jesus pela sua vida. Pedem oração e vivem no pecado. Pedem oração e não adoram a Deus. Pedem oração e não são congregantes. Pedem oração e não vão para a casa de Deus. Pedem oração e não participam da Santa Ceia. Pedem oração e ainda nem se batizaram. Nem se batizaram. Pedem oração e vivem na prática do pecado. Eles não são gratos porque Jesus deu a própria vida por eles, por mim, por você. Nós éramos para ser pessoas gratas. Nós éramos para ser as pessoas mais gratas da terra. Agradecimento que Deus, que Jesus deu a sua própria vida por mim, pagou pelos nossos pecados. Às vezes você fala que teus filhos são ingratos, às vezes tu fala que teus amigos são ingratos, que a tua esposa, que teu esposo são ingratos, e você é muito ingrato com Deus. Nós somos muito ingratos com Deus. Nós somos muito ingratos com Jesus, que deu a vida dele, que pagou pelos nossos pecados, que foi para a cruz por nós, para nós termos o direito da salvação. Gente, nós somos muito ingratos com Deus. Analisa a tua vida aí, se você é grato. Você acha que ser grato é dizer obrigado? É isso? Você acha que ser grato é dizer apenas obrigado, meu Deus? Não, gente. Ser grato é você ter a prática de Cristo. Ser grato é você viver aquilo que Deus te deu condições para viver, não na vida de pecado. Não na vida errada, porque, gente, se fosse para nós viver no pecado, Jesus não teria ido para a cruz para nos libertar do pecado. Jesus veio para nos libertar do pecado. Não foi para você estar aí pecando e dizendo, né, que é grato a Deus. Ele vai dizer, se tu é grato a mim, se tu é grato a meu filho, se tu é grato ao sacrifício, por que tu está na vida de pecado? Nós podemos falhar, não devemos, nós podemos, mas nós temos que ser muitos gratos a Deus, muitos gratos a Cristo. E o que mais a gente vê é um povo ingrato, mas que vive pedindo oração, que não faz o que Deus manda, que não faz o que a palavra de Deus ensina, mas vive pedindo oração, mas não são praticantes da palavra, não são praticantes daquilo que Jesus nos ensinou, o que nós devemos fazer. Não andamos no caminho da verdade e da vida, e nós temos que andar no caminho da verdade e da vida. Mas tem um povo que só vem no caminho da verdade e da vida pedir oração. Não ouve a palavra, não quer aprender a palavra, não quer obedecer a palavra, não quer ser praticante da palavra, mas vive pedindo oração. E quer sua oração respondida, né? Lembra lá que eu falei que nós não recebemos porque pedimos mal? O que é pedir mal? Tem maldade no nosso coração. Tem maldade. Então, tem maldade no pensamento. Pedimos mal. Pedimos com maldade no nosso coração. Pedimos para o nosso deleite. Não é isso? Não pedimos para agradar a Deus. Quantas vezes na tua oração tu diz, Senhor, eu quero te agradar. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero ser grata pelo sacrifício do teu filho. O teu filho me deu o direito de ser livre, de ser liberta, de ser salva, de ser tua filha. Quantas vezes você ora assim que quer servir a Deus? Não, você quer os teus pedidos realizados, mas servir a Deus não quer. Você quer que eu ore por você, mas servir a Deus você não quer. Quantas pessoas chegam aqui pedindo oração para suas vontades ser feitas, mas servir a Deus não quer, não quer. Não quer servir a Deus, não quer obedecer a Deus, não quer ser praticante da palavra, não quer ter vida nova com Cristo. Querem oração, mas querem viver na vida velha, nas práticas velhas. Ei, Jesus, ele foi para a cruz para mudar a tua história, não foi para continuar vivendo uma velha história. Não foi, nós não somos religiosos, né? Nós não somos.
Nós somos filhos e filhas de Deus, a qual há uma transformação na nossa vida. Estamos entendendo? Vamos continuar aqui. Então ele disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, que a vontade de Deus tem que ser feita aqui na terra como no céu. Jesus, ele veio trazer o reino de Deus para nós. Como assim? O reino de Deus, ele começa aqui na terra, gente. A vontade de Deus começa aqui na terra. O que é o reino de Deus? Jesus é o nosso rei, não é verdade? Então eu tenho que obedecer a quem? Ao meu rei. Eu tenho que obedecer o quê? As ordenanças desse rei. Eu tenho que obedecer o quê? O que esse rei me manda fazer. Então, quando eu faço aquilo que Jesus manda eu fazer, eu estou vivendo o reino dele, sobre a ordem dele, sobre o comando dele, sobre a direção dele. Mas muitos dizem, né, que tem Jesus, mas não vive sobre a ordem dele, não vive sobre a direção dele. Tem gente que ora assim: Senhor, dirige minha vida. Aí ele diz para você fazer tal coisa, você não faz. Aí você ainda está dizendo: não, é Deus que dirige minha vida. É Deus que dirige a tua vida, então presta muito bem atenção que tu está vivendo. Presta muito bem. Presta atenção qual é o caminho que tu tem andado. É o caminho de paz? É o caminho de vida? Ou é o caminho de morte? Você tem andado no caminho da verdade e da vida, ou você tem andado na mentira? Você tem andado no caminho da verdade e da vida, ou você tem andado no caminho do pecado? Né? O que é andar no caminho do pecado? É andar lá na prática do pecado. Ou você anda no caminho da verdade e da vida. Jesus, ele te chamou e te separou. Você sabe o que é ser separado? É você andar e viver como Jesus viveu. É andar segundo a direção de Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e da vida. Tem gente que ora bem assim: Jesus vai na frente abrindo o caminho. Mas você está indo atrás de Jesus? Você está acompanhando Jesus, ou ele vai na frente, no caminho da verdade, no caminho da vida, no caminho da santidade, né? Porque Jesus é santo, mas você diz que ele vai na frente e você está onde? Você está acompanhando ele, ou você está lá nos fundos, curtindo no pecado, gozando o pecado, se alimentando do pecado, vivendo o prazer do pecado? Porque é uma das orações que as pessoas dizem: Jesus vai na frente abrindo o caminho. Ele sempre está na frente. Mas você está acompanhando ele? Ou você mandou ele ir na frente e você continua lá no pecado? E você continua lá nas drogas? E você continua lá no álcool? E você continua lá na prostituição? E você continua lá no orgulho, na mentira? E você continua lá atrás? Ele foi na frente, ele sempre está na frente. Mas aonde que você está? Você está acompanhando Jesus? Você disse para ele: vai na frente abrindo o caminho. Mas você está acompanhando Jesus? Ele está na tua frente? Então, sinto muito, se ele está na tua frente, tenho certeza que ele não está te conduzindo para a morte. Tenho certeza que ele não está te conduzindo para o pecado. Tenho certeza, se ele está na tua frente, ele não está te levando para as bocadas, não. Ele não está te levando para a rodada de álcool, não. Porque Jesus, sinto muito, ele não participa da mesa dos escarnecedores. Ele não participa dessas mesas. Ele não participa do pecado, ele não é participante do pecado. Ele deu a vida dele para nós sair do pecado, para nós ser libertos do pecado. Você acha que Jesus vai te levar a pecar? Ele está na tua frente para te levar para pecar? É isso que Jesus está na frente? Ele está na tua frente para te levar para o adultério? É isso? Claro que não. Claro que não. Ele está na tua frente, mas você, aonde que está? Aonde que nós estamos? Acompanhando ele? Ou estamos dizendo que ele está na frente? Vai na minha frente, enquanto eu continuo aqui no pecado. Enquanto eu continuo aqui naquilo que você sabe que é errado. Enquanto eu continuo aqui, né, me sujando com os porcos, comendo com os porcos. Lembra lá do filho pródigo?
Filho pródigo, ele se lembrou que na casa do pai dele ele era tratado muito bem, né? Que até os trabalhadores da casa do pai dele era tratado muito bem. O que foi que ele fez? Ele saiu da onde estava e foi para onde? Para com o pai. Pediu perdão do céu. Pequei, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Foi? Pecou contra Deus, pecou contra o pai dele e voltou arrependido. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu quando ele voltou? Vestes novas, banquete, festa de alegria pelo pecador que se arrepende. E tem gente pedindo oração, mas ainda não se arrependeu dos seus pecados. Tem gente aí pedindo oração pela sua família, pela sua vida, pela vida sentimental, pelo trabalho, por tanta coisa, mas ainda não se arrependeu do pecado, está lá comendo com os porcos. Enquanto o filho pródigo estava comendo com os porcos, ele não recebeu veste nova, ele tinha as vestes dos porcos. Enquanto ele estava comendo com os porcos, ele não teve um banquete, ele não tinha autoridade, porque o pecado, ele tira a tua autoridade. Ele tira a tua autoridade. Não adianta, gente. Não adianta que pecadores não tenham autoridade. Aqueles que têm autoridade na vida é aqueles que são arrependidos dos seus pecados, que são lavados pelo sangue de Jesus. Lembra lá quando os filhos do sacerdote foram expulsar os demônios bateram foi nele. Eles foram envergonhados. E os demônios falaram que eles sabiam quem era Paulo. Mas eles sabiam também que aqueles ali não tinham nada de responsabilidade com Deus. Não tinha prática da palavra. Paulo tinha prática da palavra. Paulo ainda não era perfeito, tinha as falhas dele, mas ele estava todos os dias praticando a palavra para chegar a ser, como ele mesmo disse, né, para vencer o bom combate. Então você está entendendo? E tem muita gente aí orando, gente, pedindo oração. Jesus está na frente. Mas você onde que está? Está acompanhando ele? Está andando no caminho com ele? Ele sempre vai estar na nossa frente. Mas aonde que nós estamos? Nós estamos acompanhando ele? Analise sua vida. Analise sua vida que eu analiso a minha. Queremos a resposta das nossas orações. Não queremos, gente? O que mais eu recebo é pedido de oração. Ore por mim, ore por isso, ore por aquilo. Amém, vou orar. Mas as tuas bênçãos não dependem de mim, não. As tuas bênçãos dependem da tua vida com Deus. Não adianta, gente. Vocês acham que a gente vai orar pelos teus filhos que estão errados se eles não querem caminhar com Deus? Vão ficar lá que nem o filho pródigo, apanhando, sofrendo, chorando, até eles terem entendimento que eles têm que caminhar com Deus, que eles têm que voltar para a casa do Pai. Tem gente que pede oração por toda a família, mas a família não quer saber de caminhar com Deus. A família não quer saber de buscar a Deus. A família não quer saber de andar no mesmo caminho que Jesus anda. Não quer. Aí vão viver pedindo oração. Vão viver. Não sabe orar, não sabe pedir, não sabe caminhar com Jesus, mas estão lá como os religiosos. Os religiosos são esses que não praticam a palavra. Não é verdade? Vamos aqui continuar, porque a palavra de Deus é muito boa. E cada dia ensina mais, né? Aí ele continua. Dai-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Dai-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Então, quando você orar, quando você acordar, pede para Deus. Deus, dai-me o meu pão de cada dia. Dá o pão de cada dia para minha família. Peça isso. Tenho certeza que não vai te faltar trabalho para esse pão chegar na tua mesa. Tenho certeza que não vai faltar pão na tua mesa se você pedir do Senhor, Senhor, dai-me o pão de cada dia. E muitas das vezes nas tuas orações tu não pede isso. E aí tu fica desempregado. Às vezes até falta o pão, né? Pode chegar a faltar o pão. Tanta gente que falta o pão na sua mesa. Por quê? Porque não ora, porque não pede orar. A palavra de Deus diz o quê? Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão, gente. Você está entendendo? Tem muita gente mendigando o pão porque falta o quê?
vida com Deus, relacionamento com Deus, caminhar com Deus, né? Porque o povo de Deus, Deus não desampara, gente, não desampara. O povo que está na direção de Deus é cuidado por Deus, é sustentado por Deus. Jesus disse que ele sustenta as aves, os pássaros. Imagine nós. Vamos lá, então aprendam aí a pedir o pão de cada dia para não faltar o teu trabalho, né? Não deixe para orar depois que está desempregado, gente. Pelo amor de Deus. O problema dos seres humanos é só orar quando está com problema. Porque quando está tudo bem, não ora. Você tem que orar antes do problema chegar. Senhor, abençoa meu dia. Não deixa faltar o meu pão de cada dia. Não deixa me faltar esse trabalho que me sustenta. Aí as pessoas querem oração depois que estão desempregadas. Mas você tem que orar para que não chegue esse desemprego, para que a porta não seja fechada. Senhor, eu preciso do pão de cada dia. Sustenta o meu trabalho, que eu não perca o meu trabalho. Tá entendendo? As pessoas só querem orar quando o problema acontece. Você tem que orar, Senhor, abençoa meu casamento, renova meu amor, renova o amor do meu esposo por mim, renova, Senhor, os nossos sentimentos. Mas quando o marido vai embora, e lá vai a pessoa pedir oração. Irmã, ore por mim, que meu marido foi embora. Por que as pessoas só oram quando estão com problema? Quer dizer que nós vamos ter que viver todo o tempo passando por problema, porque só assim estamos perto de Deus? Porque se estiver tudo bem, você não busca Deus? Você não ora? Você não tem relacionamento com Deus? Estamos entendendo, gente, por que os seres humanos sofrem tanto? Porque só é através do sofrimento que você lembra que existe um Deus. Só através desse sofrimento que você lembra de orar. Só através desse sofrimento que você se lembra de se humilhar na presença de Deus e reconhecer que Deus pode mudar a tua história, pode te curar. Estamos entendendo? Jesus ele estava aqui orando todo o tempo. E ele ensinou os discípulos a orar. João ensinou os discípulos a orar. O próprio Deus ensinou a todos a orar. O próprio Deus, Abraão vivia falando com Deus, orando a Deus. Moisés vivia orando. Davi só ia para as batalhas quando orava. Josué só ia para as batalhas quando orava. Senhor, se tu fores comigo, eu vou. Mas tem um povo que vai para todo canto e não ora. Tem um povo que entra em tudo quanto é lugar, mas não ora, não tem relacionamento com Deus, não tem vida com Deus, não tem direção de Deus. Ainda diz que é Deus que está dirigindo sua vida. Deus está dirigindo tua vida? Ele está mandando tu ir para as bocadas? Ele está mandando tu ir para os tráficos? Ele está mandando tu ir para a prostituição, para o adultério, para o alcoolismo? É Deus que está dirigindo mesmo tua vida? Você tem certeza disso? Porque Deus, quando dirige nossa vida, os nossos passos mudam. A nosso caminho muda. As nossas práticas mudam quando Deus está dirigindo nossa vida. Presta bem atenção. Presta bem atenção. E como muda, gente? E para melhor. Muda para melhor, não é para pior, não. Pior é essa vida vergonhosa que muitos estão vivendo. Se gloriando, né? Ainda se gloriam dos seus pecados, ainda se gloriam das suas imundícies, não é isso? Tem pessoas que se gloriam das suas imundícies, das suas maldades. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar? E aí ele diz, né? E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Olha aí, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Então, peço perdão e também tenho que perdoar os que me fazem mal, não é verdade? Está ensinando, Jesus que estava ensinando, gente. Jesus estava ensinando os discípulos a orar, aí orar, você orar. Então, Pai, perdoa meus pecados, porque eu já perdoei aquele que pisou no meu pé.
eu já perdoei. O que é perdoar, gente? É você não desejar mal mais para ninguém. É você não ter esse sentimento de vingança, né? A pessoa te fez mal e você quer que o mal aconteça na vida daquela pessoa. Quando você perdoa, você ora para aquela pessoa ser liberta. Quando você perdoa, você começa a orar por essa pessoa que te fez mal. Isso é perdão. Você não vai colocar a pessoa que te fez mal dentro da tua casa, não é verdade? Porque você sabe que ela não é confiável. Você não vai colocar uma pessoa que quer te matar dentro da tua casa para te matar. Vai? Não vai, não é verdade? Mas você vai orar. Vai orar para ela ser liberta. Isso é perdão. Perdão é você querer a libertação dos outros, como você quer a sua. Entendemos? É você olhar para aquele mal que te fizeram, mas com oração. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor. Se eles tivessem o Senhor no coração, eles não seriam meus inimigos, eles não teriam me feito mal, eles teriam me feito bem, né? Porque somente Deus no nosso coração, Jesus no nosso coração, é que pode ter alguma coisa boa em nós. Porque quando Jesus não está no nosso coração, gente, não sai nada bom de nós, não sai. Mas quando Jesus está no nosso coração, pode ter certeza que sempre vai sair coisas boas de você. Amém? Oh, meu Deus, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Então, Deus não vai te conduzir para o mal, gente. Não vai. Estamos entendendo isso. Deus, ele não te leva para o mal. Deus, ele te leva para o caminho da verdade e da vida. Ele te livra da tentação. Deus não vai te levar para pecar, gente. Porque tem um povo aí pecando e dizendo que Deus está na vida deles. Sinto muito, se Deus está na tua vida, tu não está caminhando mais no pecado, não. Tu está caminhando no caminho da verdade e da vida. Tu está caminhando como discípulo de Jesus. Qual foi os pecados dos discípulos de Jesus, gente? Estudaram a Bíblia? Pedro negou Jesus 3 vezes, não foi? Na hora da crucificação fugiram, tiveram medo. Mas depois que Jesus pagou os pecados dos discípulos, de toda a humanidade, veio o derramamento do Espírito Santo. Jesus foi para o Pai, o Espírito Santo foi derramado em nossas vidas, foi derramado na vida dos discípulos. E o que aconteceu? Os discípulos começaram a não ter mais prática de pecado. Me mostra ali na palavra de Deus, Pedro voltando a pecar. Ele não voltou a pecar. O que foi que Jesus disse para Pedro? Pedro, tu me amas? Aí ele disse, sim, Senhor, eu te amo. Eu amo essa parte, gente. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Foi isso que Jesus disse para Pedro. E Pedro foi apacentar as ovelhas, foi levar o evangelho. Foi levar o evangelho de Cristo, foi levar o evangelho da vida, o evangelho da verdade, foi levar o alimento para as ovelhas que estavam perecendo de fome. Pedro não foi levar só o pão da vida, como foi levar o alimento, né? Ajuda os órfãos, as viúvas, porque o evangelho de Cristo, gente, ele sustenta a nossa carne e ele sustenta a nossa alma. O próprio Jesus na terra, ele repartia o pão com quem estava com fome. O próprio Jesus na terra, ele ensinou o jejum que agrada a Deus. Você sabe qual é o jejum que agrada a Deus? É você ajudar os necessitados. Você recebe livramento quando você ajuda o necessitado. O jejum que agrada a Deus é ajudar órfãos e viúvas, é ajudar os pobres. Você sabia disso? Vai estudar a palavra de Deus. Está aqui na Bíblia. Eu não gosto de dizer capítulo e versículo, porque eu quero que você estude. Vai lá no Google e pesquisa lá. Jesus, aonde que está o jejum que te agrada? Aí você vai lá para a tua Bíblia. Porque é muito fácil dar tudo mastigado, né? É muito fácil dar tudo mastigado. Eu acho que vocês já prestaram atenção um pouco em mim, né?
Eu não fico falando capítulos e versículos decorados. Eu fico dizendo, está na Bíblia. Você vai ter que ir lá na Bíblia. Você vai ter que ir lá procurar. Meu Deus, eu vou escrever aqui o que ela falou. Eu vou lá procurar. Porque eu quero aprender. Aí você vai aprender. Não existe aprender se você não pegar o livro que te ensina. Só se você aprender. Não é nem aprender. Só se você passar colando. Né? As pessoas te fazem passar. Às vezes você paga alguém para fazer a prova para você. Não é isso? Aí você passa, você consegue o trabalho, mas o assunto você não sabe. Então, se você quer saber o assunto, você mesmo vai estudar. Você não vai pagar para ninguém fazer a tua prova. Não é verdade? Pois é assim que eu gosto. Quer saber? Vai lá para o livro. Vai lá para a Bíblia, que você vai ver que está escrito aqui na Bíblia o que eu estou falando. Porque não adianta, gente. Não adianta. Vocês gostam de ouvir tudo mastigado. E muitas das vezes vocês estão acreditando em coisas que nem tá na palavra de Deus. Às vezes as pessoas pegam um versículo e colocam ali uma doutrina deles, entendeu? Junto daquele versículo. E aí você vai estudar a Bíblia, e você vai ver que não está de acordo com o que eles estão falando. Estão entendendo? Então, o jejum que agrada a Deus é quando você ajuda os pobres. O que não falta é pobre. Vai lá para os asilos, ajudar os anciões. Vai lá para o hospital do câncer, ajudar os que estão com câncer. Oh, meu Deus do céu. Você já entrou no hospital do câncer, gente? Vai quebrar teu orgulho. Vai quebrar teu orgulho. Vai lá no hospital do câncer visitar. Vai lá levar remédio para aquele aposentado que não tem condições de comprar um remédio. Vai lá, quer fazer jejum? Vai lá fazer isso. Abençoa um órfão, abençoa uma criança. Aquelas crianças que vivem vendendo as coisas na rua, porque seus pais estão no vício, e mandam aquelas crianças ir trabalhar para ver se elas comem, para ver se elas têm um pão, têm um alimento, né? Vai lá ajudar aquelas crianças. Louvado seja o nome, esse é o jejum que agrada a Deus. Então, gente querida, se está acontecendo o que está acontecendo, é porque o povo não se humilhou para Deus. É porque o povo não se arrependeu dos seus pecados. É porque o povo até orou e jejuou, mas o seu coração continuou na maldade. Continuou na maldade. Se você estudar a Bíblia, você sabe muito bem o que está acontecendo. Mas se você não estuda a Bíblia, você é dirigido por pessoas que colocam versículo com os versículos deles, que colocam os ensinamentos da Bíblia com os ensinamentos deles, com a doutrina deles. Então, gente, a palavra de Deus nos ensina. Parem de ser enganados pelos outros e vá aprender com a verdade. Vai examinar as escrituras. Vai procurar saber o que o Senhor quer da tua vida, qual é a promessa que Ele tem para você, qual é o caminho para você andar. Você fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas você não sabe nem que caminho é esse. Porque você está caminhando nas drogas, está caminhando no adultério, está caminhando na prostituição, caminhando no álcool, caminhando no mundo. Aí, sinto muito, o caminho que Jesus anda não é o caminho para você ser tentado. Não é para você pecar. Ele te tira do pecado. Ele te livra das tentações. Entendemos, aprendemos